Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Ana Flávia e nesse vídeo farei uma explicação sobre a litosfera. Se você quer atividades, vou deixar linkado aqui no box de informações. Aí você clica e vai pro vídeo. Antes da gente começar, eu peço para você se inscrever, deixar o seu like, assim você ajuda o canal a crescer. Vamos lá, então o que é uma rocha? Podemos dizer que as rochas são agregados. O que significa essa palavra agregado? É um conjunto de minerais, substâncias químicas sólidas encontradas na natureza, que juntas vão formar as rochas, que são a parte essencial da nossa litosfera, da nossa crosta terrestre, do local onde vai formar os continentes, que é o local onde estão os nossos países e onde estamos. Então, essa é a importância das rochas. E existem 3 tipos de rocha, e esses 3 tipos são classificados de acordo com a sua origem. Então, tem rochas que são chamadas de sedimentares, que são formadas a partir de sedimentos, a partir do intemperismo. Eu explico isso melhor depois. Também vamos ter rochas chamadas de magmáticas ou ígneas. Magmática ou ígnea significa a mesma coisa. Quer dizer que elas tiveram uma origem aí do magma que vem lá do vulcão. Também temos as rochas chamadas de metamórficas, que surgem a partir da transformação de outras rochas já existentes. Então eu vou explicar um pouco melhor cada uma delas. As rochas chamadas de magmáticas ou ígneas, elas são formadas quando a lava ela esfria e fica sólida. Então, aquela lava que sai de uma erupção de um vulcão, aos poucos, né, ela é pastosa, ela vai esfriando e ao ficar esfriar, ela vai ficar sólida, formando uma rocha. Essas rochas, elas vão se originar também dentro da crosta terrestre, a parte do magma. E aí, assim que ela está solidificada, a gente utiliza ela para várias coisas. Então, exemplos. O basalto, o granito e o diorito. Eles são exemplos de rochas magmáticas ou ígneas. O basalto é utilizado para o calçamento das ruas e avenidas. O granito é utilizado em revestimento de piso, parede, tampo de pia, cozinha, banheiro, calçamento de rua, quando não está refinado, né? Quando está de maneira mais bruta, é utilizado no calçamento de rua. O diorito, ele é uma pedra que é utilizada para a construção de estradas, porque é uma brita. As rochas sedimentares, elas são formadas de várias camadas ou estratos, seja de qual maneira que você queira chamar, formadas por grãos de rochas que vão se depositando uns sobre as outras. Então, como que acontece essa formação dos grãos? Existe uma coisa que a gente chama de intemperismo na natureza. Então, a água da chuva, do vento, do rio, da onda do mar, da variação de temperatura, de calor, de frio, os seres vivos que estão ali, os fungos, as bactérias, as plantas, os animais, todos esses vão desgastando uma rocha e vai formando esses pequenos grãos. Essa ação a gente chama de intemperismo, essa força aí dos elementos da natureza, dos seres vivos que vão desgastando as rochas. Então vamos lá, olhando essa imagem. Então a gente tem uma rocha que está se desgastando aí pela ação do intemperismo, como eu já expliquei, que vão se depositar nos rios, no fundo dos rios, mares, lagos, ou em outras regiões que tenham depressões, né? Que tenham declividade, elas vão se acumular ali. E tudo isso leva milhares ou milhões de anos para acontecer. E continua acontecendo até o momento que a rocha existe. Então, o que acontece? Como eu disse lá no início, essas rochas sedimentares, elas possuem várias camadas. Então, a camada que está mais embaixo é a camada que vai ter maior pressão, né? Porque as outras estão comprimindo ela, as camadas que estão em cima. E assim, a partir da água, vai conseguir transformar esses minerais ao longo dos muitos anos. E assim vão formar essas rochas sedimentares. Então, nós vemos aqui as camadas, né? De sedimentos pequenos que estão aqui. Outras camadas, e aí a gente vai ter essa formação dessa rocha sedimentar. Então, acho que com essa figura fica bastante claro. Exemplos de rochas sedimentares. Então, a gente tem o arenito. Então, essa primeira imagem aqui é um arenito, e ele é muito empregado na fabricação de vidro. A argila, que está essa segunda imagem, que é utilizada
fabricação de tijolos e telhas, o carvão mineral, que é utilizado como combustível, no que a gente usa bastante no nosso dia a dia. Então, essas são 3 tipos de rochas sedimentares aí mais famosas. E nessas rochas sedimentares é muito comum a gente ter fósseis. Então, quando as pessoas vão lá extrair essa rocha sedimentar para fazer alguma coisa, ou precisa derrubar essa rocha, elas geralmente encontram fósseis. Então, as pessoas que trabalham com fósseis, os arqueólogos, eles vão, ou paleontólogos, etc. Todos esses que trabalham com essas coisas mais antigas, com as antigas civilizações, com os antigos seres, eles vão procurar nesses lugares que tenham rochas sedimentares. Por quê? Porque os fósseis, eles são organismos que já viveram, né, e desapareceram, mas deixaram ali restos ou marcas nas rochas. Então, um fóssil, ele pode se formar com maior facilidade quando um organismo morre. Esse organismo pode ser planta, ele pode ser um bicho, ele pode ser um ser humano, ele pode ser diversas coisas. E antes dele se decompor, ou seja, antes dele se decompor, ele é soterrado por sedimentos. Então, o que são esses sedimentos? Areia, argila, que vão estar no fundo dos lagos e mares ou até mesmo nos leitos dos rios. Então, ao longo dos milhares de anos, esses sedimentos se compactam, formam as rochas sedimentares e ali, no meio disso, pode estar os fósseis. Então, eu coloquei imagens aqui do que seriam esses fósseis. Então, geralmente, a gente encontra marcas, igual aqui a marca de um peixe, marca de uma libélula, aqui de um jacaré, de folhas, que, como eu disse, também podem ser de seres vegetais. E todos esses vão ser encontrados nesse tipo de rocha sedimentar. E aqui tem como funciona esse processo de fossilização. O processo de fossilização, ele demora muito tempo, milhares de anos para acontecer. Então, esse ser, ele acaba morrendo. Então, temos exemplo aqui de um dinossauro. Esse dinossauro morre, ocorre a deposição de sedimentos. Então, areia, argila fica ali por cima. E ao longo dos milhares de anos, né, outro tipo de rocha vai passando a ter aqui em cima, vários sedimentos que vão sendo depositados com a ação da chuva, do vento, vão chegando ali pequenos grãos que vão formando camadas. Essas camadas vão dar origem às rochas sedimentares, como vocês já conhecem, e vão ficando cada vez mais profundo no interior aí da rocha. E aí, quando esses pesquisadores, paleontólogos, arqueólogos, que eu disse, vão procurar esses artefatos ou realmente os fósseis, eles são encontrados, né? Ou quando há construções e que precisam fazer algumas mudanças no ambiente, derrubar, tirar, extrair, eles acabam sendo encontrados. E o nosso último tipo de rocha são as rochas metamórficas. Então, as rochas metamórficas têm sua origem na transformação de outras rochas magmáticas e sedimentares. Então, quando estão submetidas a uma certa condição de umidade, calor, pressão e temperatura no interior da Terra, a rocha ela é transformada e adquire novas características, justamente por conta dessa intensa umidade, calor, pressão. Ela vai fazer com que a composição daquela rocha já pré-existente se altere e novas características apareçam, formando o que a gente chama de rochas metamórficas. Então, o granito, se ele ficar em grandes condições de temperatura, umidade, pressão, calor, ele vai se tornar no que a gente chama de gneiss. O arenito, a mesma coisa, quando ele está nessas condições por muito tempo, ele torna-se o quartzito. O calcário vai dar origem ao mármore. Então, a rocha metamórfica, ela já é uma rocha, seja ela sedimentar ou magmática, barra ígnea, né, que é a mesma coisa. E se elas passar por esse processo de estar submetida a essas condições de muito calor, muito frio, muito alguma coisa, muita pressão, ela vai se transformar em outras rochas. Então, o mármore que eu falei, ele é bastante utilizado na construção e na criação de monumentos. Então, a gente tem vários exemplos do mármore no nosso dia a dia. O quartzito, que é utilizado para fim ornamental, e ele é bastante resistente.
O gneiss, que é utilizado na ornamentação, mas também na construção civil. O que é construção civil? A construção de casas, prédios, estradas e outros. Tudo isso faz parte da construção que a gente tem. Pessoal, espero ter te ajudado. Se inscreva, deixe o seu like. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo você.